mais uma vez aí a oportunidade de participar desse projeto maravilhoso, Fonte Viva, junto com os nossos companheiros aí do SEMI. E hoje, meu nome é Tânia, né? Eu sou trabalhadora também da casa, e hoje nós vamos falar a respeito da lição 38, se soubéssemos. E ela vai nos trazer reflexões muito importantes. Mas para uma melhor harmonização, vamos nos recolhendo, buscando a posição mais confortável nas nossas cadeiras, passando uma tela branca no nosso mental, buscando essa sintonia mais fina com o plano espiritual. E vamos nos ligando aí aos nossos companheiros, a toda a espiritualidade já presente, aos nossos anjos da guarda, mentores, os mentores do projeto Fonte Viva, que nos dão o amparo necessário para que possamos compreender essas lições tão profundas, tão amorosas, tão esclarecedoras. E já vamos pedindo a Maria que nos envolva no seu abraço amoroso, com eflúvios de luz, de paz, que dulcifique os nossos corações e faça despertar em nós a mansuetude necessária para que nos elevemos até a presença do Mestre Jesus. E a Jesus agradecemos pelo seu evangelho de amor, pelas suas lições, pelos seus exemplos. Nos comprometemos com ele e nos tornarmos melhores, capazes de perdoar verdadeiramente, de amar fraternalmente. E a Jesus pedimos que nos eleve até o Pai, para que possamos agradecer a Ele pela oportunidade, pela encarnação, pela família, pelo pão e por tudo que tem nos oferecido. Com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Em nome do Pai, em nome de Jesus, nós damos por iniciado o nosso encontro desse dia tão bacana, tão bom, né? Aqui em torno da lição 38 do Fonte Viva. E pois é, vamos lá, a lição: se soubéssemos, o que nós faríamos, ou o que nós não faríamos, se nós soubéssemos a respeito do que nos aguarda? Quais seriam as nossas decisões, as nossas atitudes, ou quais não seriam? Se soubéssemos. Jesus disse assim no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perguntou isso num momento difícil, né? Aliás, ele não perguntou, ele pediu, ele clamou ao Pai para que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo naquele momento tão difícil, né? Mas vamos aqui à lição, porque ela vai trazer todos os parâmetros para nossa reflexão. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para deferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade,
paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos o quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. E diante de todas essas verdades, nós paramos nesse momento e refletimos o que faríamos se pudéssemos prever, antever o que nos aguarda, ou qual seria o resultado das nossas más ações, das nossas decisões menos felizes, das nossas palavras, das nossas atitudes. Vamos começar aqui pelo exemplo do livro, né? Ele fala do homicida, né? Imediatamente na sequência desse ato, existe uma chuva de consciência, uma tempestade na consciência desse nosso irmão. E ele para pensar, por que eu fiz isso? E imediatamente ele precisa fugir, porque o que ele fez foi tão terrível que ele tem que procurar algum lugar para se esconder de si mesmo, porque o futuro lhe reserva lições terríveis. Ainda que ele não seja punido pela lei dos homens, ele vai ser sempre julgado, punido e condenado pela própria consciência. Porque diante de um ato tão brutal, ele não consegue fugir da consciência. Imediatamente depois, ele vai pensar, puxa, eu não precisava ter apertado o gatilho. Infelizmente, nós temos lições, nós temos ações pelo mundo, pela vida, que elucidam essa lição, né? que corroboram, que esclarecem, que dão vida, que dão parâmetro, né, para esse primeiro parágrafo dessa lição. Puxa, se eu soubesse, eu não teria feito isso. E o caluniador? O que move uma pessoa a mentir, a infringir a verdade em detrimento de si mesma? Porque a calúnia é isso. É um ato vil, onde você, movido por um sentimento muito negativo de vingança, de inveja, de ciúme, você coloca palavras que pesam sobre a moral de um inocente, posto que é uma calúnia. A calúnia não é uma verdade. A calúnia não é a contestação, a constatação de um ato, de uma ação. Não, ela é uma criação
que vai trazer prejuízo, talvez para a vida inteira da vítima dessa calúnia. Só quem viveu uma calúnia sabe testemunhar isso. O peso que você arrasta. Porque hoje nós temos entendimento para compreender que nada é por acaso. Em algum momento, nós estamos reajustando, aprendendo. Talvez eu não tenha provocado essa situação, mas eu tomei como prova esse aprendizado. Eu pedi esse aprendizado, né, como uma prova. De fato, só para o aprendizado é possível, sim. Mas isso não torna essa lição menos pesada e menos dolorosa. Né? Então, uma acusação descabida, uma palavra mal colocada, sem contar que atrás da calúnia podem acontecer coisas inimagináveis. Você, o caluniador, pode promover um homicídio. A tua mentira leva alguém a tirar a vida do outro. A tua calúnia, a tua mentira leva a vítima da calúnia a tirar a própria vida. Se soubéssemos, né, nós não faríamos isso, com certeza. E o que dizer do desertor, né? Aquela pessoa que deixa suas responsabilidades, deixa os seus compromissos para trás e segue por um caminho diferente. É a cilada da treva, né? O que o espera pela frente? Quantas vezes nós temos oportunidade, durante as entrevistas, nos trabalhos do SEMI, de ouvir algum assistido relatando: puxa, se eu não tivesse ido por aquele caminho, se eu não tivesse desistido da faculdade, se eu não tivesse desistido do casamento, daquele relacionamento que só hoje eu sei era tão equilibrado e tão bom. Puxa vida, se eu não tivesse desistido da educação dos meus filhos. E aí a pessoa discorre, ela relata a respeito da dor que ela está vivenciando por ter desistido, por ter deixado para trás os seus compromissos assumidos perante ela mesma, perante a sociedade, perante a família e perante Deus. Ela vê naquele momento o quanto foi pesado. Ela reconhece, porque hoje ela tem um filho que está envolvido, ela deixou a educação do filho para sair, para trabalhar, e hoje ela vê o filho marginalizado, a filha abusada, porque ela não estava presente. Ela deixou a educação, a criação, para que outras pessoas cuidassem para ela. Se ela soubesse, né? E o que dizer, então, do ingrato? O ingrato. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós recebemos exatamente aquilo que nós oferecemos. E com a mesma abundância, né? Então, a ingratidão, ela é o testemunho do teu orgulho, do teu desprezo, da tua falta de amorosidade, da tua falta de respeito. Você jamais
deixaria de fazer uma visita para aquele parente, para a mãe, para o pai. Se você pudesse sentir o fel da ingratidão antes de cometer essa ingratidão. Essa lição é muito profunda. O egoísta ele não consegue compartilhar de forma amorosa, ele não consegue ter compaixão, ele não consegue desenvolver a humildade. Então, ele tudo é para si, ele não coopera, ele não é fraterno. E um belo dia, ele recebe o retorno dessas ações. Lei de ação e reação, causa e efeito. Um belo dia ele vai entender o significado da solidão. E vai fatalmente lembrar de tudo e de todos os momentos que ele foi egoísta, de todas as vezes que ele quis só para si e não pensou no companheiro, não pensou no irmão, não pensou no pai, no filho, na mãe, no cônjuge. É assim, companheiro de trabalho. Ah, se ele soubesse, hein? O peso da solidão, o fardo como está aqui, a solidão infernal que o aguarda, ele jamais se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Cooperar é um gesto de amor. Imagine, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizessem para você, estende a mão. Quantas vezes nós estamos numa situação delicada e precisamos de uma orientação, precisamos de uma mão estendida, de um auxílio. Todo mundo precisa. Não existe quem não tenha, em algum momento da vida, essa necessidade. E se você é aquela pessoa que está perto desse momento, talvez você não tenha a solução, né? Porque é uma lição dele, é o momento que ele tem que viver. Mas se você for fraterno, se você tiver uma palavra de auxílio, uma prece, você vai estar fazendo muito por essa pessoa e por você também. Porque você está começando a semear o que você vai colher lá na frente. Né? A gente precisa pensar em tudo isso. O glutão, então, não precisa comentar. O glutão, puxa vida, a hora que ele alcançar aquele peso mórbido ou aquela enfermidade referente que é consequência dos seus maus hábitos, aí ele vai ver, poxa vida, por que eu não comi menos? Por que eu não fiz melhores escolhas? Por que eu não reparti aquele bolo de chocolate com todo mundo, comi sozinho? E o resultado, né, é o quê? A doença. Você vai estragar, você vai machucar, você vai macular o templo do teu espírito. Um presente dado pelo Criador para você experienciar mais uma vida, mais uma oportunidade de aprendizado. Ah, se você soubesse, hein? Ah, se nós soubéssemos, né? Porque a tudo isso a todas essas lições eu me vejo, eu me encaixo, eu aprendo, todas elas me servem. Ah, se soubéssemos. É possível se soubéssemos os resultados terríveis dos nossos desrespeito às leis divinas, nós pensaríamos melhor. Lei de amor, de trabalho, de evolução, lei de causa e efeito, nós refletiríamos mais, né? A calúnia, esses exemplos todos aqui que Emmanuel nos traz, eles são muito contundentes, mas eles são verdadeiros.
Nós precisamos vigiar mais as nossas ações, as nossas atitudes. Nós precisamos fortalecer mais a nossa fé e conter a nossa animalidade. Ah, se nós soubéssemos, não? Quantas coisas nós teríamos feito diferente nas nossas vidas. Mas nós não devemos nos desesperar. Não é possível mudar o que já aconteceu. Mas nós podemos mudar essa história daqui para frente. Ter atitudes mais amorosas, mais respeitosas, generosas. Porque um dia nós vamos ter que prestar conta de tudo que fizemos aqui e do que nós não fizemos também. Então estejamos atentos, sejamos humildes, reflitamos sobre todas essas lições amorosas que nos são trazidas aí a título de evolução e busquemos em Cristo o consolo e o fortalecimento que nós precisamos para o alívio das nossas dores, para a compreensão das nossas lições, para que possamos nos resignar e aceitar o que nos é colocado. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e que possamos seguir aí, lição a lição, observando desse livro tão maravilhoso, Fonte Viva, todos esses ensinamentos e todas essas dicas para o nosso reequilíbrio, para o nosso fortalecimento. E assim vamos nos recolhendo para vibrar pelo bem universal, pelo nosso planeta, por todos os nossos irmãos em Cristo, por todos aqueles que necessitam de amparo, de cura, de pão, pelos nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual. Deixemos uma vibração para ser utilizada onde houver maior necessidade e vibremos amorosamente pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos projetos de vida. Vibremos especialmente pelo fortalecimento da nossa fé, pela nossa edificação moral, pelo nosso futuro em Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.